A economia da Argentina está, mais uma vez, numa situação bem delicada, quase na beira do precipício. E a grande notícia é que os Estados Unidos acabaram de sinalizar que podem estar prestes a intervir. O que temos aqui é a história de uma oferta de resgate de altíssimo risco, viu? Com implicações que vão muito além da Argentina, afetando toda a América do Sul. Vamos entender juntos o que está acontecendo. E tudo começou com essa frase aqui do secretário do Tesouro do EUA: todas as opções de estabilização estão na mesa. No mundo da diplomacia financeira, isso é equivalente a soar um alarme de incêndio. É uma declaração que mostra que os Estados Unidos não estão só assistindo de camarote, mas que estão se preparando para agir e agir de forma decisiva. Mas afinal, o que significa esse apoio na prática? Não estamos falando de um simples tapinha nas costas, não. Estamos falando de um verdadeiro arsenal de ferramentas financeiras que podem literalmente injetar bilhões de dólares na economia argentina. O Tesouro Americano falou em 3 ferramentas principais. A primeira são as linhas de swap. Pense nisso como uma linha de crédito de emergência, que permite à Argentina trocar seus pesos por dólares para dar uma acalmada no mercado. A segunda, compras diretas de moeda. Aqui, os Estados Unidos comprariam pesos argentinos para aumentar a demanda pela moeda e, claro, o valor dela. E, por fim, compras de dívida pública, que é basicamente uma injeção de dólares direto na veia da economia em troca de títulos do governo. Ou seja, são todas medidas de impacto muito forte. E por que essa ajuda é tão urgente? Porque a Argentina está literalmente sangrando dólares. O país está no meio de uma crise cambial seríssima que ameaça zerar suas reservas internacionais numa velocidade, assim, assustadora. 678 milhões de dólares. Foi exatamente isso que o Banco Central da Argentina teve que vender das suas reservas num único dia para evitar que o peso derretesse de vez. Foi a maior intervenção diária em quase 6 anos. Um sinal claríssimo de que os mercados estão em pânico. E o ritmo não diminuiu. Em apenas 3 dias, a conta já passava de 1 bilhão de dólares. Ou seja, a Argentina está queimando suas reservas num ritmo que simplesmente não dá para sustentar. O tempo está, de fato, se esgotando. Agora, essa crise econômica não acontece do nada, num vácuo. Ela está diretamente conectada ao cenário político e à agenda de reformas do presidente Javier Milei, que é bem ambiciosa, mas também muito controversa. Ele está jogando um jogo de risco altíssimo. E aqui a gente vê o tamanho do conflito. De um lado, o plano do presidente Milei, disciplina fiscal rigorosa, reformas para tentar impulsionar o crescimento. Do outro, a realidade batendo na porta. A população sentindo o peso da austeridade, o governo sofrendo uma derrota eleitoral bem importante e os mercados financeiros reagindo com muita instabilidade. É uma batalha em várias frentes ao mesmo tempo. O estopim para essa onda mais recente de instabilidade foi a derrota do partido de Milei nas eleições legislativas na província de Buenos Aires. Os investidores viram isso como um sinal de que o apoio do povo à austeridade pode estar diminuindo, o que cria ainda mais incerteza sobre o futuro das reformas econômicas. E para complicar um pouquinho mais esse cenário, os Estados Unidos não são o único ator importante nessa história. A Argentina já tem um acordo gigantesco com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Olha só, em abril, a Argentina fechou um acordo de 20 bilhões de dólares com o FMI. Só que esse dinheiro veio com condições bem duras. O país precisa desmontar todos os seus controles cambiais e diminuir o controle do Estado sobre o peso. São justamente o tipo de reformas que precisam de estabilidade política, que é algo que está em falta por lá agora. Então, o que temos é uma crise cambial, uma pressão política enorme e um acordo com o FMI em andamento. Com todas essas peças no tabuleiro, a grande pergunta é: qual vai ser o próximo passo? E tudo pode ser decidido já nos próximos dias. E essa semana é crucial. Tudo começou na segunda, com aquele anúncio do Tesouro dos Estados Unidos. Mas o momento decisivo mesmo acontece na terça-feira, uma reunião em Nova York entre os presidentes Milei e Trump. O que for decidido naquela sala vai definir o tamanho e a forma do pacote de apoio americano. E isso tudo nos leva à pergunta final. A Argentina tem um histórico longo de crises econômicas que se repetem. Essa oferta de apoio dos Estados Unidos é, sem dúvida, uma boia de salvação no curto prazo. Mas a questão que fica é: será que uma intervenção externa, por mais forte que seja, consegue realmente quebrar um ciclo de décadas e colocar o país num caminho mais sustentável? Essa é a pergunta de bilhões de dólares que só o tempo poderá responder.